Boa noite a todos. Feliz Dia dos Pais para todos os pais presentes. Quantos pais presentes nós temos aqui hoje? Vamos levantar as mãos assim. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Irmãos, o texto que eu gostaria de ler com vocês é uma oração que Jesus Cristo nos ensinou e Ele também nos ensina a chamarmos Deus de Pai. Vamos lá em Mateus 6, verso 9 ao 13, ler essa oração e eu gostaria de convidá-los a ficar de pé, para a gente poder ler esse texto. Jesus Cristo é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui nessa noite, amém? E nos evangelhos a gente aprende vários ensinamentos sobre a vida dele. E um dos ensinamentos mais profundos foi ele ensinando a oração. E algo bastante profundo também desse ensinamento dele foi ele ter nos ensinado a chamarmos Deus de Pai, Deus Criador de todo o universo, que deseja também se relacionar conosco. E ele fez isso por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensina a chamar Deus de Pai, nessa oração. Vamos ler? Vou ler aqui com vocês nessa versão. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Próximo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos a nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós oramos assim, então, da forma como o Senhor nos ensinou. Te chamando de Pai, ó Deus, e também desejando um relacionamento profundo com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, por ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar e assim o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, meu Pai, Pai eterno. Nós te agradecemos, ó Deus. No nome de Jesus, amém. E esse louvor que nós vamos cantar também fala sobre isso. Vamos chamar ele de Pai por meio dessa oração, dessa canção. A tua presença, juntos. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça o Senhor nessa noite por meio desse louvor. Vem, filho amado. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E vem seguro, te conduzirei ao meu altar. Com meu amor.
filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Mais uma vez, vem, filho amado. Vem, filho amado, vem como estás. Pai, eu estou aqui. Vamos no início. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença. Vem, filho amado, vem como estás. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Vem, filho amado. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado. Vem, filho amado, vem como chamando. As nossas vozes, Pai.
nós estamos aqui, Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus? Eu me alegro em Ti, o louvor que nós vamos estar cantando. Tem um salmo, que é o Salmo 34, que vai dizer... Eu vou lá ler. Salmo 34. É uma oração. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos cantar? As palmas, sim. A ti bendirei. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Por isso não me abalarei. Não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Vamos voltar do início. A ti bendirei para sempre. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei. Não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Protetor. Vamos voltar outra vez no início e cantar? A ti. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que ter medo. Meus pés
continuar louvando o nosso Deus? Ele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos começar nesse louvor cantando o refrão? Vamos comigo? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Só a igreja? Outra vez, vamos cantar. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, livrando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Do início, outra vez. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, glorificado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido
Boa noite a todos. Eu vou estar lendo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Aquele que desejar abrir sua Bíblia. Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Quando obedecemos a palavra do Senhor, somos abençoados. E aqui fala sobre entregarmos, Portanto, põe em primeiro lugar o reino de Deus. E nesse momento, que estaremos, entregando os nossos dízimos, somos obedientes quando tiramos, a primeira parte daquilo que recebemos para devolver ao Senhor, que é o dízimo, Isso é obediência à palavra do Senhor. Isso também está dando a primeira parte, para o reino de Deus. Então, nós seremos abençoados, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Nos serão acrescentado aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, O Senhor não nos deixará faltar aquilo que é necessário para o nosso viver, E quando nós trazemos, e depositamos na casa do Senhor, somos abençoados, abençoamos vidas, Vidas são salvas e vidas são abençoadas através de alimentos. E também é um depósito, Porque quando precisamos, sabemos que aqui teremos, Então, sejamos obedientes à palavra dEle, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas, E são aquelas coisas que necessitamos, para o nosso viver. E com certeza, Ele não nos deixará em falta. Vamos estar orando. Senhor, muito obrigada por este momento. Te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos por cada família aqui representada. Te agradecemos, Pai, pelos pais que estão aqui. Pai, te peço por aqueles que se encontram desempregados e que amanhã, Pai, estarão saindo em busca de uma porta de emprego. Te peço, Senhor, que vá à frente, que esteja abrindo, Pai, uma porta. Mas também sei, Pai, que se ele é obediente, Pai, se ele tira, Pai, se ele devolve aquilo que é do Senhor, nada vai faltar para ele, nada vai faltar no lar dele, nada vai faltar para a família dele, porque o Senhor é o Deus que supre, Pai, as nossas necessidades. Te agradecemos pelo Pai cuidadoso que és, pelo nosso primeiro Pai. Obrigada, Paizinho, pelo cuidado que tens por cada um dos seus filhos. Obrigada porque o Senhor, Pai, nos ama a ponto de ter dado, Pai, o teu Filho por nós naquela cruz. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé nesse momento? E louvar o nosso Deus. Canta minha alma. Grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus. Veja o Filho de Deus, o
sofreu. Sofreu por tanto amar a humanidade, o seu sangue é salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Cantemos. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, Obrigada, Senhor. que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Obrigada, Senhor. Veja comigo está O Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer.
agradecemos pelo teu imenso amor, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Nessa noite queremos te agradecer, ó Deus, pela tua graça que nos alcançou, pelo teu amor, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós somos gratos. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos, ou o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Que mais? Que mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. É isso aí, todo mundo cantando, tá bonito, hein? Pai é um presente de Deus. Que coisa linda. Não tem pai melhor que o meu. Tem não. De novo. Meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Esse aí sou eu, hein? Modéstia à parte. Meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Vamos lá. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei bem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal.
Nossos pais, um presente de Deus. Os pais são uma das melhores lições das nossas vidas. São verdadeiros presentes de Deus, pois desde o início nos protegeram, cuidaram e nos orientaram. Amamos nossos pais e todos os dias pedimos a Deus que continue iluminando seus caminhos e que em todos os corações nascem alegria sem fim, paz e generosidade. A Deus pedimos pelos nossos pais maravilhosos e que possuímos e desejamos a vocês o nosso carinho. Palmas para nossa querida irmã Maria Luísa. Nossos juniores também estão participando com a gente. Hoje nós fizemos a homenagem com o Ministério Infantil e os juniores. Eu gostaria que os pais ficassem de pé para a gente estar orando. A Maria vai estar orando pelos pais. Não acabou ainda não, tá? Vocês vão sentar e tem mais homenagem, tá bom? Deus, muito obrigado pela vida de cada um que esteja aqui, Senhor. Abençoe cada pai que esteja aqui e que em seus caminhos você vai iluminando cada dia mais, Senhor. Agradeço a todo mundo que esteja aqui, em nome de Jesus, amém. Eu tô falando, a gente tem que encontrar um pai pra gente. É verdade. Eu ouvi dizer que lá no shopping tem um pai que a gente tem uma loja de pais que a gente pode encontrar o nosso pai. É, talvez a gente ache o pai exemplar. É verdade. Seria perfeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo à loja dos pais. Como eu posso ajudar vocês? A gente está procurando o pai exemplar. Ah, então vocês vieram no lugar certo. Aqui temos vários tipos de pais. Também estamos com um desconto especial por causa desse mês. Fiquem à vontade, qualquer coisa é só me chamar. Você pode apresentar alguns pra gente? Claro. Temos aqui o pai viajante. Ele viaja para vários lugares. Ele é super interessante. Olá, você quer ser nosso pai? Mas é claro, mas eu preciso avisar para vocês que eu sou um pai viajante. Semana que vem eu vou estar em Dubai, depois eu vou para Itália, eu vou passar em Xangai, vou para todo canto. Se eu for o pai de vocês, claro, se vocês me escolherem, eu posso passar um tempinho do mês com vocês, mas o resto do mês eu vou estar viajando, tá bom? Vocês gostam de presentes? Sim. De que você gosta? Eu gosto de pelúcia. Pelúcia? Tá bom. Próxima vez que eu for para Xangai, eu vou trazer a maior pelúcia possível. Não vai caber nem no avião, eu vou ter que mandar de navio. Você? Eu gosto de boneca. Você gosta de boneca? Tá bom. Quando eu for pro Vale do Silício, eu vou trazer a boneca mais tecnológica. Vai ser revolucionária nas suas aventuras. Mas eu preciso avisar para vocês, tá bom? Eu só consigo passar um tempinho do mês com vocês. Infelizmente, não posso levar vocês comigo por causa da escola. Mas, quando eu estiver no Brasil, quando eu estiver perto de vocês, eu prometo passar um tempinho com vocês. Eu acho que ele não vai passar muito tempo com a gente. E ver o pai uma vez no mês vai ficar meio chato. Seria bem legal ter uma pelúcia bem grandona, mas não vale a pena. É verdade. Você pode apresentar outro pra gente? Claro. Temos aqui também o pai atleta. Ele é super... Olha o chique. Olá, você quer ser nosso pai? Claro, eu adoraria ser pai de vocês. Vocês gostam de esportes e ginásticas? Sim. Então tá, vamos começar com o polichinelo. Para a primeira vez, vocês estão muito bem. Mas com o passar do tempo, vamos fazer vários exercícios de esporte juntos. Mas com isso, vocês não vão poder comer nada com açúcar, não vão poder comer pizza, hambúrguer, nem beber refrigerante. Não.
Eu acho, eu acho que sem comer refrigerante, nem comer pizza, eu acho que vai ser meio chato. Tá. Eu acho que a gente ficar sem comer pelo menos uma besteirinha na semana, eu acho que vai ser meio chato. É, eu não posso beber sem Coca-Cola. E eu sem a Rapidinho. minha pizza. Aqui. Passa todo dia, viu? Eu acho que vocês não gostaram muito desse pai. Temos aqui também o pai estiloso. Ele adora se arrumar e ele é muito conhecido nas redes sociais. Oi. Oi. Ei, Sil. Oi, peraí que eu tô respondendo aqui os meus seguidores, tá bom? Calma um pouquinho. Oi, Você quer ser nosso pai? pai de vocês? Deixa eu ver. Bem, acho que a tendência hoje nas redes sociais é ser um pai super descolado. Então, acho que eu seria pai de vocês. Mas primeiro, vocês vão ter que dar um tapa no visual, dar uma mudada nesse cabelo seu aí, nesse cabelo de vocês, dar uma melhorada no sorriso, um visual super estiloso igual ao meu, entendeu? Pra vocês serem os meus filhos, entendeu? A gente vai na escola e todo dia eu vou tirar várias fotos pra postar nas minhas redes sociais o quão bom é ser um pai. Meus seguidores vão amar. Hora da foto! Eu acho que ele não vai também dar muita atenção pra gente. Verdade. Ele só pensa em self, like. Self, like. Não falei? Temos aqui também o pai trabalhador. Ele é super inteligente. Olá, você quer ser nosso pai? Claro que quero ser o pai de vocês. Olha, vocês nos melhores colégios da cidade, depois da melhor faculdade. Imagina uma médica e uma advogada, 2 doutoras. Mas agora o papai não vai poder passar muito tempo com vocês, pois a empresa exige muito de mim. Mas assim que eu ganhar mais dinheiro, eu prometo passar um tempo com vocês, tá bom? Eu acho que seria legal a gente estudar na melhor escola, mas a gente não vai nem poder escolher nossa própria profissão. Eu morro de medo de sangue. E eu seria uma péssima advogada. Olha, acho que vocês também não gostaram muito desse. Antes de vocês chegarem aqui na loja, esse tinha acabado de chegar no estoque. É o pai cristão. Querem dar uma olhada? Olá, você quer ser nosso pai? Mas é claro, vai ser um prazer ser pai de vocês. Sabe o que eu aprendi? Que Jesus Cristo é a salvação. E a palavra de Deus nos diz que devemos ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Eu vou ensinar vocês tudo o que sei. Nós vamos viajar, vamos brincar bastante. Vocês vão estudar, mas uma coisa não pode faltar. Nós vamos na igreja, vamos orar, ler a Bíblia e caminhar juntinhos na presença do Senhor. Eu gostei desse. Ele parece legal. Ele não fede, nem viaja muito. Deixa a gente escolher a profissão, pelo visto. E também não pense só self, like. Vamos ver se dá pra levar ele. Eu acho que dá. Calma aí. Eu acho que isso aqui dá pra pagar. Vamos ficar com esse, vendedora? Boa noite, povo de Deus. Agora, só quem é papai, quer ver? O boa noite só de quem é papai, um vozeirão grossão assim, quer ver? Boa noite, papai. Tá vendo, gente? Vai ficar mais bonito ainda na segunda, quer ver? Boa noite, papai. Agora você, papai, fique de pé, por gentileza. A igreja, através do Ministério Infantil e do Ministério de Recepção, tem uma lembrancinha aí para vocês, que com muito carinho, olha só, as crianças vão estar aí entregando a vocês, viu, papai? Deus abençoe você, parabéns
pelo filho, pela filha que você tem. Parabéns, papai, por esse dia. E que você esteja sempre honrando o nome de Deus através da sua paternidade. Peraí que as crianças estão se ajeitando aqui para entregar uma lembrancinha para você. Fique de pé, viu? Isso. Todo papai ganhando presente. Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. O pai que ganhou já pode sentar. Isso. Tem pai que é grandão. Ah, peraí, tem mais lembrancinha. Fica de pé de novo. Tem a recepção também. Fica de pé de novo. Isso. Tem pai que é careca. A bênção aqui é duplicada. É o Ministério Infantil e o Ministério de Recepção. Olha só, quanto presentinho bom. Que legal. Graças a Deus. Tem mais algum pai se receber? Porque eu também sou pai. Eu estou esperando o meu aqui, ó. Ah, sim. Agora sim. Ah, agora eu recebi. Eu também sou pai. Beleza, graças a Deus. Agora eu vou pedir para toda a igreja ficar de pé. Vou pedir para as crianças até 11 anos virem aqui à frente. E vou pedir para um pai orar pelas crianças hoje. Alexander Filliman. Vem cá, Sandro, faz favor. Criançada, aqui na frente. Hoje vai ser um papai que vai abençoar vocês, ó. Alexander William do Quinto. Vem cá. Isso. Antes de vocês subirem, vamos orar, vamos falar com Jesus. Isso. Pronto, agora pode baixar a lã. Vamos orar, Sandro. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, por esse dia. Muito obrigado pela dádiva que o Senhor nos deu de ser pai. Muito obrigado por cada vida aqui presente. Esteja agora com o Ministério Infantil, que vai estar lá em cima, ensinando essas crianças, Pai. Muito obrigado por tudo. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bênção, né, meus irmãos? Bênção ver os nossos filhos aqui, fazendo uma homenagem tão bonita para nós, os pais. E a gente glorifica a Deus pela vida dos nossos filhos, porque graças a eles, através deles, nós podemos ser chamados de pais, né? Que coisa boa. Deus nos deu a dádiva da paternidade, e quando nós olhamos para os nossos filhos, nós às vezes lembramos daquele primeiro dia quando fomos chamados de pai, né? Você lembra também? Lá atrás, quando a nossa pequenininha ou pequenininho falou o pai pela primeira vez? Coisa boa, né? Geralmente fala mamãe primeiro, mas às vezes fala papai também. Muito legal, muito bom. E o tema, meus amados, o tema do sermão, eu não vou fugir também do que foi apresentado aqui na peça. Um pai exemplar é o tema do sermão de hoje. A gente vai estar pensando na palavra de Deus, focado nesse tema tão importante, nesse assunto tão importante que é a paternidade. O quanto que a Bíblia, o quanto que a palavra de Deus, ela fala tanto da importância da paternidade, a importância para a sociedade, a importância para os planos de Deus. E a gente vê, infelizmente, que hoje muitas famílias sofreram e sofrem por causa de quê? Por causa da falta da paternidade, da ausência do pai, ausência no mais amplo sentido da palavra, porque pai, essa palavrinha com 3 letras, igual mãe também, claro, mas tem algo tão sobrenatural, tão de Deus, numa paternidade, que o próprio pai, o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor, ele é chamado de pai, Abba, pai, ou seja, sempre demonstrando intimidade, porque pai significa intimidade, alguém próximo, alguém muito íntimo. Pai traz para nós a imagem de proteção. Nos sentimos acolhidos, protegidos quando estamos perto da figura paterna. Exatamente por isso, muitas pessoas sofrem hoje em dia por causa da ausência paterna, talvez na sua infância, alguma fase da sua vida.
Mas graças a Deus que o nosso Pai Celestial supre muitas vezes as nossas carências e nos dá força para continuar, mesmo aqueles que por algum motivo não têm mais seus pais, ou perderam o pai cedo, ou o pai se ausentou desde cedo de alguma forma, ou conforme vimos aqui, né, o pai nunca é presente por algum motivo. Mas louvado seja Deus que o Senhor, o Pai Celestial, tem cuidado de nós. E eu quero, baseado nesse tema, um pai exemplar, te convidar, papai, e você também, mamãe, a pensar um pouco mais sobre esse assunto, em cima do livro de Jó, o pai Jó. Hoje eu vou falar do pai Jó, e a gente vai estar trazendo aqui algumas aplicações em cima da história desse homem de Deus, que também foi pai, Jó. Vamos ler do verso 1 até o verso 5 desse primeiro capítulo. Eu acredito que seja um texto bem conhecido da maioria dos irmãos que estão aqui, de todos que estão aqui, mas eu quero ler somente até o versículo 5. Jó capítulo 1, verso 5, versos de 1 a 5. Você pode acompanhar na sua versão ou aqui conosco. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Verso 4. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Jó fazia isso continuamente. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado por este dia. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de nós, homens, pais, desfrutarmos da bênção da paternidade. Obrigado, ó Deus. É maravilhoso ser pai. Peço ao Senhor que abençoe aqueles irmãos e irmãs que já não têm mais o seu papaizinho perto. Peço ao Senhor que esteja confortando, consolando e suprindo a necessidade da alma daqueles que neste dia sentem um pouco mais a ausência do seu papai, que não se encontra mais no meio de nós. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor também que nos abençoe como pais, como nós precisamos de sabedoria vinda do Senhor, nosso Pai Celestial, para educarmos os nossos filhos e ajudarmos na criação dos filhos dos nossos filhos. Então, Pai, nos dê sabedoria, e sabemos que essa sabedoria do Senhor vem através da sua palavra. E que hoje, agora nesses próximos minutos, seja um momento, Pai, um tempo de nós aprendermos, adquirirmos sabedoria, para que sejamos melhores pais, também melhores mães, melhores filhos, melhores servos, mas que possamos, ó Pai, ter sabedoria na sua palavra para vivermos aquilo que o Senhor quer que a gente viva, exercendo, ó Pai, o nosso papel na sociedade, e nesse caso mais específico, como pai. Oramos assim, ó Pai, pedindo que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, a Bíblia, ela fala de vários exemplos de pais. Vários. Você pode talvez estar lembrando aí agora de vários personagens bíblicos que foram pais, que tiveram filhos, e alguns deles, muitos filhos. Jó, por exemplo, teve 10, para quem conhece a história, esses 10 faleceram, depois Deus deu mais 10. E a Bíblia fala, né, desses pais, de muitos pais, que tiveram vários filhos, e esses pais falam daqueles que eram homens de Deus, que temiam a Deus,
e de outros que não temiam a Deus. Para quem estuda um pouco, por exemplo, já estudou a história de Israel, vai lembrar, por exemplo, a Faraó. Alguém que não temia Deus, alguém que na verdade se achava Deus, mas tinha o seu filho, tinha também os seus filhos, tinha também a sua família. Então, vários outros exemplos, talvez você esteja lembrando agora, de homens que temiam a Deus, outros que não temiam a Deus, mas que eram pais. E a Bíblia, ela não esconde isso. A palavra de Deus não esconde de que mesmo aqueles pais que temiam a Deus também cometeram falhas. Também cometeram erros. Não somente aqueles que não temiam a Deus, mas homens que temiam a Deus, no seu papel da paternidade, também cometeram falhas. Então a Bíblia fala de erros e acertos dos pais. A Bíblia fala de bons exemplos e maus exemplos dos pais, sendo homens de Deus ou não. Então a Bíblia é bem clara quanto a isso, não esconde isso, não esconde a verdade, trazendo só coisas boas da paternidade dos homens de Deus. Fala dos seus erros também. Mesmo quando fala desses grandes homens de Deus, vai citar vários acertos, mas vai citar também vários erros. Homens que temiam a Deus, mas que às vezes erraram na sua paternidade. Ou seja, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque nós pais, e eu me incluo também, estou falando para você que é papai, a gente também comete erros na nossa paternidade. Eu acredito que você talvez tenha cometido algum erro também na sua paternidade. Afinal, somos seres limitados e imperfeitos. Estamos aprendendo e crescendo na vida, inclusive também na paternidade. Mas a Bíblia fala de alguns poucos exemplos de homens de Deus, mas que foram bons exemplos de pais. Bons exemplos. Talvez você esteja lembrando de grandes homens de Deus, mas que não foram bons exemplos de pais. Mas a Bíblia fala desses poucos, não muitos, homens de Deus, mas que foram bons exemplos de pai. Nesse caso, Jó é um deles. Jó, um grande homem de Deus, mas também um grande pai, um exemplo de pai. A sua paternidade merece destaque. A sua paternidade foi exemplar. Porque nesse texto fala que ele amava os seus filhos, ele cuidava dos seus filhos. Ele zelava pelos seus filhos. O pouco que esse livro fala da sua paternidade, nós temos uma noção mais ampla do quanto que ele foi um pai exemplar que cuidava bem dos seus filhos. E na verdade, meus amados, eu acredito que um dos propósitos do autor bíblico de relatar essa paternidade exemplar de Jó era para mostrar primeiramente o quanto ele amava a Deus, acima de todas as coisas, acima de qualquer coisa, a ponto de perder os seus 10 filhos que tanto amava e mesmo assim não negou a sua fé em Deus. Mesmo assim, Jó se destaca que com a sua pior dor de perder 10 filhos, de ver 10 caixões na sua frente, sepultar os seus 7 meninos, as suas 3 meninas, os seus filhos que Deus havia dado, que viviam com muita alegria, ainda assim ele não negou Deus. Ele não amaldiçoou Deus, não seguiu o conselho, o mau conselho da sua esposa, por exemplo, de amaldiçoar Deus e morrer, em meio a tantas tragédias que aconteciam na sua vida, e as piores, uma das piores foi realmente perder seus 10 filhos. Então a Bíblia destaca esse bom exemplo de pai que Jó foi, e que nós temos muito a aprender com esses bons exemplos que a Bíblia coloca para nós. É claro também que nós aprendemos com aqueles maus exemplos, os exemplos ruins, nós aprendemos para não fazer a mesma coisa. Mas no caso de Jó, o seu bom exemplo traz muito ensinamento para nós. Eu vou destacar somente alguns, baseado nesse texto, para que a gente esteja aplicando na nossa vida. Viu, papai?
E é claro, vai sobrar para a mamãe também. Mas de maneira especial para os pais. Um bom exemplo para você, e você que ainda vai ser pai. Tem candidatos a pai aqui, né? Sempre tem, né? E você que ainda vai ser pai, para aprender isso e para aplicar na sua vida, como eu também na minha. E o primeiro aprendizado que eu trago para a gente é esse. Um pai exemplar investe nos relacionamentos dos filhos. Olha o verso 4. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Percebam que existia uma harmonia entre esses irmãos. Percebam que eles gostavam de festa, de celebração. Como? Em família. Esses irmãos gostavam de se reunir. Esse irmão aqui mora em Manilha, esse aqui mora em Tambi, esse aqui mora em Alcântara, esse mora em Itaboraí. Peraí, essa semana vamos fazer um negócio aqui em Tambi. Semana que vem, a gente faz um churrasco ali em Manilha. Na outra semana, a gente vai lá para Itaboraí. Na outra, isso mês que vem, vamos lá para Alcântara, na casa do outro irmão. Vamos fazer assim. E nós não vamos deixar nossas irmãs de fora também, não. Perceba, meus amados, eles faziam banquetes. Era uma família saudável. Olha só, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Era uma família, mesmo nós sabendo que não eram perfeitos, mas uma família que era saudável. Os irmãos, as famílias dos irmãos, e aqui os filhos eram adultos já, eles se reuniam para celebrar, olha que coisa boa, celebrar a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você responder para mim, não. Você, quando era criança, brigava muito com seus irmãos? Com as suas irmãs? Você era de vez em quando, dar trabalho para os seus pais? Brigava um pouquinho? Esconde o jogo, não. Você que tem irmão e tem irmã. Está diminuindo. Hoje em dia, né? Tem muitos pais com um filho só, como é o meu caso, por exemplo. Mas quem tem mais de um filho? Quem tem irmão e irmã? Briga muito em casa, ou brigava muito, no caso aí dos adultos, quando moravam juntos, aqueles que moravam juntos, tem uns que ainda moram. Pois é. Eu e meu irmão mais velho, o Sérgio, a gente brigava demais. Nossa, a gente saía no tapa. Eu tinha marca de chinelo da minha mãe na minha perna e no bumbum, porque ela metia o chinelo em nós dois, meu irmão. Porque toda hora era briga, ela vem cá, se quer brigar, então tá. Metia chinelada, meu irmão. Apanhei muito da minha mãe, porque eu e meu irmão mais velho, a gente brigava pra caramba. Geralmente eu apanhava, porque ele era maior que eu, mais velho, mas um dia, meu Deus do céu, dá até vergonha de falar isso. Eu taquei uma pedrada e quebrei a cabeça, quebrei a cabeça dele, misericórdia. Não, esquece isso, hein? Estou ensinando ninguém, não. Mas a gente brigava. Mas era coisa de criança. Hoje temos um excelente relacionamento, graças a Deus por isso. Inclusive hoje reunimos nós 4. Os filhos e a família nossa, para estar com o nosso pai, que está aqui também. Tivemos um tempo com ele lá. Mas o problema, meus irmãos, é quando esses irmãos tornam-se adultos. Quando a vida passa e esses irmãos crescem. Esses irmãos formam suas famílias, mas continuam brigando. Parece que continua a mesma coisa quando era criança. Parece que aquelas chineladas que tomaram do pai ou da mãe, se é que tomaram, parece que não resolveu muito, porque agora são adultos e continuam brigando. E mais, há situações, infelizmente, que quando os pais morrem, é uma briga feia pela herança. Não estou falando de pais que têm muito dinheiro, não. Às vezes uma coisa simples. Irmãos que não se falam, brigam, processam um ao outro, bota na justiça mesmo. Eu vou botar minha irmã na justiça, É um canalha, não presta. E pior que isso, nós sabemos, infelizmente, alguns chegam a vir de fato e chegam até a matar o próprio irmão de sangue. Infelizmente, é a realidade do nosso tempo. É por isso, meus amados, que os pais devem investir no bom relacionamento dos filhos desde pequenos. É um investimento. Pais devem investir desde cedo no bom relacionamento dos seus filhos. Eu vou ser bem direto, com todo respeito à criação e educação que você deu ou dá para os seus filhos. Não caia na ilusão que os filhos são naturalmente unidos. Naturalmente não são.
Não são. Não é pelo fato de terem os mesmos pais, o mesmo sangue, o mesmo sobrenome, que serão sempre unidos. Eles são irmãos, quando crescer vai dar tudo certo. Não é bem assim, não. Isso não é regra, não. Não é assim que funciona, não. Porque precisam de investimento. Tem que corrigir, tem que ensinar. Vocês são irmãos. Tem que ensinar a respeitar um espaço do outro. Tem que ensinar isso em investimento. Essa boa amizade entre irmãos é um trabalho, às vezes, árduo. Quem pai e mãe aqui de mais um filho sabe como é que é. Às vezes cansa. Às vezes dá trabalho. Toda hora tem que chamar atenção. Toda hora tem que puxar a orelha. Toda hora tem que dar uma chinelada. Toda hora tem hora que cansa. É um trabalho árduo. Só que deve ser um trabalho perseverante, porque o fruto, a gente vai ver isso lá na frente depois, quando os filhos crescerem, eles aprenderam. Valeu a pena. Valeu a pena. Hoje em dia, né? Valeu a pena cortar o celular, cortar o computador, cortar isso, cortar aquilo. Você vai aprender a ter disciplina, a ser disciplinado. Mas é um trabalho árduo. Quem é pai, quem é mãe sabe que tem hora que não é fácil, não. Tem que cuidar um monte de coisa. Os filhos estão brigando, acabando com a casa, jogando tudo pro alto, rasgando tudo. Meu Deus, vem cá. Como minha mãe fazia, vem cá. Quando não é chinelo, é varinha, aquela varetinha de goiaba. Meu Deus do céu, troço para doer. Quando não era correia, né? Meu pai só olhava. Só o olhar do meu pai já dava medo. Meus amados, é um trabalho árduo. Mas esse trabalho árduo vai valer a pena. Vai valer a pena porque esses filhos amanhã serão os defensores, os cuidadores dos seus pais, quando a idade chegar. Esses filhos amanhã, que foram doutrinados hoje, foram doutrinados quando criança, quando pré-adolescente, quando adolescente, foram doutrinados amanhã, eles têm tudo para serem os grandes defensores dos seus pais quando a idade chegar. Os cuidadores, talvez até os provedores. Porque valeu a pena o ensinamento que esses pais deram aos seus filhos lá atrás. Como é lindo, meus amados. Como é lindo ver irmãos unidos cuidando dos pais idosos. É lindo ver irmãos unidos, trabalhando juntos para cuidar. O papai está com idade, o papai está doente. Mamãe tem que ir ao médico. A gente tem que conseguir dinheiro para levar o médico, para pagar a consulta, para fazer o exame, tem que fazer a cirurgia. Os irmãos unidos cuidando dos pais quando chega a terceira idade. É uma coisa linda. Às vezes eu vejo assim alguma reportagem de filhos juntos cuidando dos pais. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Por outro lado, é triste ver filhos brigando porque ninguém quer cuidar dos pais na velhice. Triste, igual uma reportagem que eu vi algum tempo atrás, não sei se você vai lembrar, de um filho um irmão chegar na casa da outro irmão e jogar lá colchão, cama, armário e a própria mãe, porque não aguentava cuidar mais, agora é sua vez, e saíram no tapa na rua porque ninguém queria cuidar dos pais. Triste, mas é a realidade que a gente vive hoje em dia. E pior, em alguns casos, infelizmente, alguns filhos até desejam a morte do pai. Que ele morra logo, que está me dando muito trabalho. Eu tenho muito o que fazer. Ingratidão, falta de honra. Porque não está cumprindo aqui o mandamento bíblico de honrar pai e mãe. Porque é mandamento bíblico, honrar pai e mãe. Meus amados, Jó, ele investia na boa relação dos seus filhos. Jó investia. Jó abençoava os seus filhos. Jó ensinava o caminho que devia seguir. Jó ensinava que eles eram irmãos e precisavam caminhar juntos. Vocês são irmãos e precisam caminhar juntos. Jó ensinava a celebrar a família. O texto fala que eles se uniam, ou seja, existia uma valorização da família. Olha aqui, meu irmão, a minha cunhada, a sua esposa, vou chamar aqui também a minha esposa, vamos fazer um churrasco. Olha aqui, mana, o seu marido é meu cunhado. Tudo bem que ele torce para outro time, mas a gente vai fazer um churrasco junto.
Que coisa bonita isso. Jó ensinou isso para eles. E os filhos dele aprenderam a celebrar a vida juntos, porque irmãos de sangue, eles devem celebrar a vida juntos, porque a vida passa rápido. E é a família que a gente deve, primeiramente, o lugar que a gente deve aprender a celebrar a vida juntos. E eles celebravam, se encontravam para fazer um churrasco, para fazer banquetes. Porque houve um pai, e claro, uma mãe também, que investiu, ou investiram na vida deles, no relacionamento deles. Imagine criar 10, e esses 10 crescem e tornam-se grandes amigos. Na verdade, continuam sendo grandes amigos a ponto de construírem as suas respectivas famílias e continuarem se encontrando. Os pais investem nos filhos, ensinando a caminhar unidos, e depois, a gente sempre espera isso, recebe um retorno desse investimento. É um investimento que não está sendo em vão. E esses filhos, sendo responsáveis e gratos, eles vão cuidar dos pais quando os pais chegarem numa idade mais avançada. A gente sabe que, infelizmente, nem sempre é assim, não é regra. Mas a gente sempre espera, e graças a Deus isso também acontece de muitos pais, de muitos filhos que cuidam dos pais quando eles chegam na terceira idade, quando chegam na idade mais avançada. Nada mais alegra o coração dos pais do que ver seus filhos cultivando o amor. Verdade não é, papai? Mamãe? Verdade não é? É tão lindo quando um pai e uma mãe vê os seus filhos vivendo bem, numa boa relação, se amando, cultivando o amor. É lindo. Um pai e uma mãe ficam com o coração radiante quando os seus filhos vivem bem. Quando os seus filhos têm um bom relacionamento. Quando os seus filhos, com aquelas picuinhas que acontecem, que é normal acontecer, mas se amam. Se amam. É lindo ver irmãos que se abraçam, que celebram a vida juntos, que tem um trocadinho aqui, vamos lá no shopping, vamos na pizzaria juntos. Leva o seu namorado, o noivo, o marido, a esposa, vamos juntos. E é lindo isso. E os pais se alegram. Os pais ficam felizes, porque estão vendo os filhos cultivando amor. Os pais semeiam na vida dos filhos e depois os filhos semeiam na vida dos pais. Filho, você que já cresceu um pouco, é hora de semear a vida dos seus pais, porque um dia eles semearam na sua vida. Filhos, vocês que estão crescendo e daqui a pouco está se preparando para seguir seu rumo, vai chegar a hora de semear na vida dos seus pais. Não deixe de fazer isso. Semeie coisas boas, cuide dos seus pais, porque a idade chega para todo mundo, o cansaço chega para todo mundo. Por isso os pais devem investir, semear na vida dos filhos, sempre na expectativa, confiando em Deus de que quando chegar o tempo, os filhos vão fazer o contrário. Porque isso agrada a Deus, agrada a Deus. Meus amados, o que adianta o pai ter muito sucesso na vida, igual foi ensinado aqui através da peça. O que adianta o pai ter muito sucesso na vida profissional, ganhar muito dinheiro, viajar, igual Mateus fazia, como pai. Muito dinheiro, mas ausente de casa. O que adianta ter muito dinheiro, mas ter uma família desunida, irmãos que não se falam, filhos que não falam com a mãe, filho que não fala com o pai, família separada, filhos não se falam mais, irmãos não se falam mais, não sabem nem o que está acontecendo com a vida do outro, se precisa de alguma ajuda. O que adianta? Correu tanto atrás de dinheiro e agora a família toda destroçada. O sucesso na família, meus amados, não é casual, é intencional. O sucesso da nossa família é intencional. Nós temos que buscar isso e lutar. E muitas vezes derramaremos lágrimas, porque criar um filho não é fácil. É um investimento altíssimo. Dar uma boa educação não é fácil. Eu não falo só do colégio mais caro, nada disso não. Mas de princípios, de valores. Ainda mais nesse mundo hoje corrompido, contrariando as leis de Deus em vários assuntos morais.
dá trabalho ensinar o que é certo. Mas tem que estar ali do lado, ensinando, tem que estar ali orando, tem que estar ali mostrando, não, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Não é por aí. Mas vale a pena, mesmo que dê muito trabalho, mesmo que às vezes o pai e uma mãe venham a chorar por algum motivo, vale a pena. Então é resultado de muito trabalho, é intencional. Não pense que as coisas vão acontecer naturalmente, porque não vão. É necessário essa intencionalidade dos pais. É necessário gastar tempo, investir tempo com os filhos. Vai dar muito trabalho, mas vai valer a pena e Deus vai se agradar. Tenha certeza disso. Vale a pena. Pai, invista no relacionamento dos seus filhos, mas invista tudo que você puder. Tudo. Não somente recursos, mas tempo, dedicação, oração, mas invista tudo que você puder na união dos seus filhos. Tenha tempo com eles. A gente precisa ter tempo com os nossos filhos, para que eles possam estar mais preparados para a vida, porque senão a vida lá fora vai engolir os nossos filhos. Lembra da história do filho pródigo? O mundo está com a boca aberta para engolir os nossos filhos. Para dar dinheiro fácil no tráfico, a pornografia, na sexualidade ilícita, ganhar dinheiro de maneira ilícita, e depois o diabo dá, depois ele vem com vontade, puxa o tapete para destruir, porque destrói mesmo. O mundo está com a boca aberta, pronto para morder os nossos filhos. A gente não pode brincar de ser pai e de ser mãe, não. Não dá para brincar. Segundo, um pai exemplar exerce o sacerdócio no lar. Como isso é importante. E pai, a gente tem que reconhecer diante de Deus se há alguma negligência no sacerdócio do lar. Reconhecer diante de Deus que precisamos melhorar. E é para você, pai. Eu falando para você, isso para você. Olha o verso 5. Olha o que Jó fazia. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava, Jó tinha iniciativa. E não falava assim, mulher, vai lá, faz você. Mulher, vai orar com nossos filhos. Mulher, vai ler a Bíblia com nossos filhos. Não, Jó chamava. Porque pai tem que ter iniciativa, tem que ser homem. Vem cá, você é meu filho. Eu sou o sacerdote do lar. Jó chamava os seus filhos e os santificava. Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Era a maneira no Antigo Testamento de oferecer algo para Deus, de agradar a Deus e estar com Deus, clamando por alguém, intercedendo por alguém. Ele fazia isso, ele acordava de madrugada. Pai, quantas vezes você já levantou de madrugada especificamente para orar pelo seu filho? Seja sincero, diante de Deus. Ou de manhã cedo, antes de trabalhar, talvez 4, 5 da manhã, no seu horário, eu não sei. Sacerdócio no lar, meus amados, é isso aqui também. Trazer o filho para a igreja, é óbvio, mas não é só isso. Não é. Oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Eram 10 filhos. Jó colocava o nome de cada um diante de Deus. Fulano, Ciclano, Beltrano, não sabemos o nome. Mas Jó colocava cada um diante de Deus. Olha o que ele fala, o que a Bíblia fala. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Jó fazia isso continuamente. Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos. Pelo amor de Deus, papai, você pode esquecer de tudo que eu falar aqui hoje, mas guarde isso. Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos. A primeira preocupação de um pai é com a salvação do seu filho. Porque a gente se preocupa, e não está errado, se preocupa em dar um bom estudo, para que ele tenha uma boa profissão, tenha um bom salário, construa uma boa casa, se der para andar com carro zero, melhor ainda, que ele tenha sucesso na sua vida profissional, que ele tenha saúde, se possível pagar um plano de saúde, ok, não está errado. Mas se essa é a sua primeira preocupação, está na hora de corrigir isso.
Porque o sacerdote do lar, a primeira coisa que ele se preocupa é a salvação do meu filho. A salvação da minha filha. Que a minha filha tenha um encontro genuíno com Jesus Cristo, porque é isso que é mais importante, antes de qualquer coisa, antes da profissão que ela vai ter, antes de qualquer outra coisa que ela vai viver nesse mundo, a salvação é mais importante, porque o sacerdote do lar, a primeira preocupação que ele tem com o filho dele, é com a salvação. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó orava pelos seus filhos. Jó não descansava enquanto não oferecia sacrifícios em favor dos filhos. Não descansava. A primeira coisa que um pai cristão se preocupa para com os seus filhos é com a sua salvação. Meu irmão, deseje sim que seu filho seja bem-sucedido nessa vida, na vida profissional, e ajude para que isso seja construído. Mas isso não é o principal. Não é o principal. Nada disso adianta se não tiver conhecido Cristo como Senhor e Salvador. Uma das piores dores que um pai pode sentir, um pai cristão, é a dor do pai do filho pródigo. Quando o filho fala, pai, eu estou indo para o mundo, eu não quero ir mais para a igreja. Eu não quero mais saber desse papo de Deus. Esse papo de ir ao culto domingo. Deixa eu viver a minha vida. O coração de uma mãe, de um pai, chora quando vê o filho se distanciando de Deus. Um pai cristão, uma mãe cristã, que teme a Deus e sabe que o seu filho, ele está se afastando de Deus. E não pode aceitar isso como normal. Porque nossos filhos são consagrados a Deus. Amém, amém, pais? Papais e mamães, amém? Não sossegue, não descanse, enquanto você não vê seus filhos amarem a Jesus. Vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Porque quando seus filhos forem seguir a vida deles, ele vai com o temor do Senhor no coração. Vai procurar uma igreja para servir a Jesus, se não dá para servir mais na mesma igreja. Vai procurar fazer aquilo que agradava a Deus quando ele era criança e você ensinou. Como, por exemplo, as crianças quando vêm dar a ofertinha aqui, a ofertinha é força de expressão, é oferta. A oferta, por exemplo, o dízimo, você ensinou que está na Bíblia, e o seu filho vai sair de casa, isso aqui é do Senhor, não é meu. Deixa eu depositar no gasofilácio da igreja. E tantos outros ensinamentos. Tantos outros ensinamentos. O sucesso dos nossos filhos se consumará em fracasso se eles não conhecerem a Jesus. Dê o melhor ensino, nada de errado nisso. A melhor faculdade, nada de errado nisso. Pode ser um grande doutor, uma grande doutora, ganhar um excelente salário, seja qual for a profissão. Mas se não conhecer a Jesus, é fracasso para um pai cristão, para uma mãe cristã. Meu filho está morando em tal lugar. Lá não é qualquer um que mora, não. Meu filho está bem pra caramba. Tem isso, tem aquilo. Tá. E Jesus? Como é que está no coração dele? Ele está com Jesus? Está perto de Jesus ou está longe de Jesus? Porque se está longe de Jesus, ele pode ter a melhor casa, o melhor de tudo. Mas sem Jesus, o sucesso torna-se fracasso. As vitórias dos nossos filhos serão vitórias amargas se eles estiverem longe de Jesus. E o pai cristão e a mãe cristã entende isso e chora. E ora.
e deve ser assim mesmo. Nossos filhos podem receber todas as honras, medalhas, premiações desta terra. Mas se não forem cidadãos dos céus, nada disso terá proveito. Por isso devemos orar pelos nossos filhos, pais. Porque alguns dos nossos filhos se afastaram do caminho do Senhor. Igual o filho da parábola do filho pródigo, mas ele voltou. E a nossa oração é que volte. Um dia eu também estava fora, mas eu voltei. Eu sei de alguns irmãos aqui que um dia também estava fora, mas voltaram. Porque as orações de seus pais fizeram com que Deus tocasse em seus corações e se quebrantassem. E voltaram. Então não desista de orar pelo seu filho. Não descanse enquanto não ver o seu filho aos pés de Jesus. Não cesse de orar pela salvação dos seus filhos. Não cesse. Derrame lágrimas diante de Deus pela salvação do seu filho. Quantos você tem? 1, 2, 3, 4? Ore, faça igual a Jó. Eu acredito que você não tem 10 igual a Jó, né? Pelo menos eu acredito que ninguém tem aqui. Se tem, depois a gente conversa. 10 filhos lá. Eu não sei quanto você tem. Se tem 2, ore por cada um, pela salvação. Especificamente pela salvação. Senhor, a minha filha é consagrada a Ti. Quando ela crescer e se tornar-se adulta, a minha oração é que ela seja uma serva do Senhor, dedicada à obra de Deus, trabalhando na igreja, servindo ao Senhor, casada com o marido, certinho na igreja com o marido dela, criando os filhos na igreja, igual eu criei ele, igual eu criei ela. Não descanse, não descanse. Derrame lágrimas diante de Deus pelo seu filho, pela salvação dele. Sabe por quê? Talvez alguns tenham dificuldade de entender isso. Porque os nossos filhos precisam ser mais filhos de Deus do que nós. Para Jó era. Jó entendia que os filhos dele, na verdade, primeiramente eram mais filhos de Deus do que dele. E eu e você, que amamos os nossos filhos, você ama o seu filho, ama a sua filha, você dá vida por ele. Mas entenda que primeiramente, o seu filho é filho de Deus. Ele precisa, no seu coração, na sua mente, na sua alma, você precisa entender que ele é mais filho de Deus do que seu. Porque, na verdade, tudo pertence a Deus. Ele nos dá o privilégio de cuidarmos, de sermos bons mordomos, de cuidarmos de tudo que ele nos dá. E nosso bem mais precioso é a nossa família, são os nossos filhos. Não criamos os nossos filhos para nós. Não criamos. Nós preparamos eles para a vida. Por isso precisamos fazer o quê? Igual a Jó, santificar os nossos filhos. Santificar. Seu filho ainda é pequeno? Santifique o seu filho. Bote a mão na cabecinha dele, dela, ore, pega a mãozinha dela, ore, santifique, abençoe o seu filho. Deus ouve as orações. Deus ouve. Deus sabe da intenção nossa como pais de abençoar os nossos filhos, para que eles cresçam e aprendam a temer o Senhor e viver numa vida de temor ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando eles se depararem com as propostas e os convites do mundo, eles vão lembrar assim: meu pai me ensinou que não é desse jeito. Eu lembro que meu pai me falava isso. Meu pai me ensinou que isso é errado. Todo mundo faz, mas isso não significa que é certo. Eu aprendi com meu pai que isso é errado, eu não vou fazer isso. Eu aprendi com meu pai que existe um outro caminho, tem uma outra alternativa, porque sempre tem alguma outra alternativa. Eu vou lutar pelo que é correto, isso está guardado aqui. Ó. Eu tinha tantos anos quando meu pai falou isso para mim. Ele vai lembrar. E, infelizmente, até como o caso do pai, do filho, da parábola, do filho pródigo, quando erra, vai lembrar, vai cair em si. Caramba, eu tinha tudo na casa do meu pai, eu joguei tudo fora. Eu tinha tudo, meu pai me deu tudo de bom e do melhor, ele me ensinou, ele falou que ali era o melhor lugar.
e eu fui rebelde, agora estou arrependido, vou voltar, vou pedir o perdão dele, vou ver se pelo menos dá para eu... Fica lá, igual os funcionários dele, tá lá comendo a comida dos funcionários dele, fazendo algum serviço lá, porque eu não mereço ser filho. Meus amados, as propostas indecentes, os convites virão para o seu filho, inevitável. As tentações virão. A má amizade vai rodear ele para tirá-lo dos caminhos corretos que o Senhor, através de você, pai e mãe, ensinou a ele. As propostas indecentes virão, as tentações virão. Mas essa base que é a família, sendo sólida, com o sacerdote no lar ensinando, ó, isso aqui é certo, isso aqui não é. Papai está te ensinando, mamãe está te ensinando, que quando você ficar adulta, você vai ver, você vai lembrar disso, que papai e mamãe te ensinou. Porque nós aprendemos isso com a palavra de Deus. E fica, muita coisa fica, graças a Deus por isso. Faça igual a Jó. Jó, como eu falei, Jó foi proativo. Ele chamou os seus filhos para abençoar. Então, pai, tome a iniciativa. Tome a iniciativa. Não fique esperando. Qual foi a última vez que você chamou seu filho para ler a Bíblia junto? Para orar. Para ir à igreja. Isso é investimento espiritual. Você vai estar preparando seu filho, fortalecendo ele para que amanhã, quando surgirem as más amizades, querendo corromper os bons costumes que você ensinou, os bons ensinamentos, ele vai estar preparado, porque um dia lá atrás você ensinou a ele a temer ao Senhor e amar a palavra de Deus. Tenha certeza disso. Terceiro e último, um pai exemplar persevera em investir na vida espiritual dos seus filhos. Esse mesmo verso 5, olha o que fala no final. Ele chama os seus filhos, ele santifica os seus filhos, ele levanta de madrugada, oferece holocausto para os seus filhos, e no final diz assim, Jó fazia isso continuamente nessa versão. Continuamente. Perceba que Jó era persistente no que diz respeito a investir na vida espiritual dos seus filhos. Jó não desanimava, não se entregava ao cansaço. Jó não apenas orava pelos seus filhos, Jó era perseverante nas orações pelos seus filhos. Jó era um homem de oração, um pai intercessor, porque o pai intercede pelo filho. Jó era um homem rico, seus filhos também eram, mas ele sabia que o que seus filhos precisavam eram de Deus. Eles precisavam era de Deus, de Deus. Poderia ter toda a riqueza, e eles tinham, mas o que mais precisavam era de Deus. Ter tudo sem Deus é nada. Botei para mim, Alain. Ter tudo sem Deus é nada. É nada. Jó orava pelos seus filhos, mesmo depois de adultos, tendo cada um a sua casa. Deixa eu te falar aqui, papai. O seu ministério de oração pelos seus filhos é para sempre. Porque eles são herança do Senhor, não somente quando são pequenos, não. Filho é filho. Filho é herança do Senhor, para sempre. Seu filho foi seguir a vida dele, mas você continua sendo pai. Você continua sendo mãe. Você não deixou de ser pai e mãe do seu filho. Você deve continuar intercedendo pelo seu filho através da oração, clamando a Deus, Senhor, abençoe o meu filho. E mais, na verdade, seu ministério aumentou. Porque agora você não vai orar somente pelo seu filho, vai orar pela sua nora, pelo seu genro, pelos seus netos, ampliou. Quem disse que a Bíblia falou para parar de orar pelos filhos quando eles seguissem a vida deles? Quando se tornassem adultos? Quando não estiverem mais debaixo do mesmo teto que você, construiu a família deles? Não deixaram de ser nossos filhos. O seu ministério de oração, de intercessão pelo seu filho continua. A sua idade avançou, seu filho agora é adulto, você está com cabelo branco.
Continue orando pelo seu filho. Ele já tem 40 anos, ore pelo seu filho. Tem 30 anos, tem 50 anos, ore pelo seu filho. Ore sempre pelo seu filho. Sempre. Não deixe nunca de orar pelo seu filho. Mantenha os seus filhos debaixo do abrigo das suas orações. Debaixo do mesmo teto, não mais. Ele precisou seguir a vida dele. Mas debaixo, sim, das suas orações, é para sempre. Você que já tem filho adulto, como o meu caso agora também, foi seguir a vida dela. Está orando pela sua filha e pelo marido dela? Pelo seu filho e pela esposa dele? Pelos netos, aqueles que já têm netos? Ou talvez bisnetos, se tem alguém aqui que já está vendo a outra geração. Continue. Continue. É seu ministério. É seu ministério. Seu filho será sempre herança do Senhor. Seja criança, jovem, adulto, continue orando. É bênção de Deus. Então continue orando pela herança do Senhor. Sabendo que você não gerou filho para a morte, mas gerou filho para viver a vida servindo a Jesus. Servindo a Jesus. Entre na brecha pelos seus filhos. Entrar na brecha significa mesmo interceder, clamar, principalmente quando você souber que o seu filho tem vacilado em alguma coisa. Entre na brecha. Ore, ore, ore pelo seu filho. Creia que Deus tem poder para honrar a sua paternidade exemplar. Deus tem poder para honrar, para ouvir a sua oração, honrar a sua fidelidade, assim como honrou o Jó. Deus tem poder para isso. Deus é poderoso. E agora eu queria que você tivesse em oração aí sentado mesmo. Deus é poderoso. Você que talvez esteja com seu filho longe do Senhor, longe dos caminhos de Jesus, longe da igreja. Papai, não pare de orar pelo seu filho. Ah, mas ele já é um homem. Ela já é uma mulher. Não pare de orar pelo seu filho. Não pare, papai. Não pare, mamãe. Pai, você que tem a sua família, seus filhos, Deus está te confrontando hoje a você assumir o seu sacerdócio no lar. Talvez você esteja sendo omisso no seu papel de sacerdote do lar. Você tem tempo para fazer tudo com seu filho, mas você não lê a Bíblia com ele, não ora com seu filho. Está na hora de assumir o seu papel de sacerdote do lar. Seja humilde nesse momento diante de Deus, e Deus sabe. E saia daqui hoje com essa decisão. Eu vou assumir o papel de sacerdócio no meu lar. É um papel meu, não é da minha esposa, não é da mãe dos meus filhos, é meu. Eu sou o pai. Eu vou fazer igual a Jó. Eu vou levantar de madrugada, vou lá no quarto do meu filho, vou orar por ele, vou orar por ela. Eu vou ler um salmo, eu vou ler um texto, um versículo, um capítulo com meu filho, mas eu não serei omisso no meu papel de sacerdote do lar. Meu amado, se Deus está falando com você, é hora de assumir esse compromisso. E outra coisa, talvez tenha alguém aqui, algum pai, uma mãe que está chorando, triste, porque seus filhos não se falam. Coloque diante de Deus agora. Fala para Deus: Senhor, minha filha fulana, minha filha ciclana não se falam. Tantos anos sem se falar. Senhor, meu filho fulano, dá nome para Deus. Meu filho fulano e minha filha ciclana não se falam. Quebra isso, Deus. Quebranta o coração deles para que se abracem, se perdoem.
Chore, pai e mãe, diante de Deus. E esse é o momento de colocar isso diante de Deus. Você, minha irmã e meu irmão, que talvez esteja sem falar com seu irmão, com a sua irmã, ou talvez tenha alguma coisa pesada no seu coração em relação ao seu pai, é hora de perdoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está restaurando famílias. Deus quer restaurar famílias. Deus quer restaurar a sua família. O seu relacionamento com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. E a minha oração que hoje, nessa noite, sacerdotes do lar estejam assumindo o seu papel verdadeiramente. Aquele que não exercia esse sacerdócio a partir de hoje, vai assumir o seu papel, não será mais omisso, nem jogará tudo nas costas da mulher, da esposa. Pai exemplar está sendo procurado. Pai que investe no relacionamento dos filhos. Pai que exerce o sacerdócio no lar. E pai que persevera em investir na vida espiritual dos seus filhos. Você que vem cumprindo o seu papel de sacerdote do lar, parabéns. Mas talvez você esteja cansado. Deus tem falado para você nessa noite, não desista. Não desista. Persevere. Talvez você não esteja vendo nenhuma mudança na vida do seu filho. Continua fazendo a mesma besteira que estava fazendo. Mas não desista de orar por ele. O que Deus está falando para você hoje? Persevere. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Persevere em oração pelo seu filho. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura famílias, Pai, nesta noite. Que a partir de hoje relacionamentos sejam restaurados entre irmãos, que talvez estejam se falar há anos. Restaura o sacerdócio no lar, ó Pai, desse pai, desse marido, que se esqueceu que ele é o líder espiritual da sua família. Que talvez sobrecarregue a esposa, passando para ela um papel que é dele. Pai, em nome de Jesus, levanta e desperte sacerdotes nessa noite. Sacerdotes na família, que talvez nem conheçam muito a Bíblia, mas que entenderam que precisam interceder, orar pelos seus filhos, clamar pela sua família, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão cansados, que exercem o sacerdócio no lar, sim, tem orado pela sua família, pelo seu filho, tem orado todas as noites por aquele filho que se distanciou do Senhor, da igreja, e que parece que cada dia que passa está mais longe do Senhor. Pai, renova as forças desse pai e dessa mãe também, para que continue orando, porque Tu és um Deus que opera em favor dos seus filhos, porque o Senhor também quer a salvação, o Senhor quer a restauração dos seus filhos. O Senhor não quer que nós sejamos pais com filhos desviados. É duro, Senhor, para um pai e para uma mãe dizer que o seu filho está desviado. É duro. Um pai cristão, uma mãe cristã dizer que o seu filho é um desviado ou uma desviada. Mas que eles possam dizer, ó Deus, pela fé, que ele é um ex-desviado. Que ele há de retornar para a sua presença, para a igreja, para estar com Jesus, servindo ao Senhor, porque ele foi consagrado no altar um dia lá atrás. E o Senhor sabe exatamente como está o coração nesse momento dos teus filhos orando aqui agora. Eu peço ao Senhor que atenda as orações desses pais que choram pela salvação dos seus filhos. Traga de volta, Senhor. Não deixe o lobo devorador acabar com eles. Em nome de Jesus. Não deixe ficar agarrado nos espinhos da vida, nos abismos que
talvez possam ter caído, tire de lá, ó Pai, traga de volta, porque Tu és o bom pastor. E nós intercedemos e cremos que o Senhor tem esse poder para trazer de volta os nossos filhos para a Tua casa. Em nome de Jesus. Ouve a oração dos Seus filhos, ó Pai, nesse momento. Ouve a oração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé? Vamos louvar o nosso Deus. Pai, é difícil romper o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, derrubando em meio a cordéis, enlaçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Diga ao Senhor, me ajuda nesse instante, preciso da Tua mão, vem me levantar, faz-me Teu servo, Senhor, me livra do mal, quero sentir o Teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me, preciso da Tua mão, vem me levantar, faz-me Teu servo, Senhor, me livra do mal, quero sentir o Teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Pai, é difícil romper o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da Tua mão, vem me levantar, faz-me Teu servo, Senhor, me livra do
Senta um pouquinho, por gentileza.